Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de saudá-los com a santa paz de Deus e quero deixar com você aqui um capítulo onde fala sobre um texto que eu gosto bastante, é um texto que eu guardo no meu coração. E esse texto é para você guardar na sua vida, independente do que você possa viver nos próximos tempos. Se você tiver no seu coração essa mensagem, você não vai desanimar, não vai desistir e não vai parar. Qual que é a grande dificuldade hoje, ou a dificuldade em geral, das pessoas quando aceitam ao Senhor como seus únicos e suficientes Salvador? É muito simples eu falar de salvação e falar de caminhada quando você tem todas as propostas que esse mundo oferece, todas as situações que nós possamos estar vivendo, que possa sim nos enfraquecer, nos tirar da presença de Deus e nos levar para uma outra situação. Às vezes eu vejo muita gente, eu observo bastante, que em determinado momento várias pessoas têm a decisão de aceitar aquela vida, ou seja, você toma a decisão de ter uma vida diferente, de largar o pecado, de largar a vontade da carne, às vezes drogas, às vezes bebida, às vezes uma vida de totalmente depravada, e você acaba escolhendo uma nova vida. Porém, vai passando o tempo e é natural, nosso corpo ele é perecível, nossa mente ela precisa estar sendo alimentada a cada dia, porque senão nós fatalmente nós vamos falhar, nós vamos não cumprir com o propósito pelo qual o Senhor nos colocou neste mundo. Então eu vou deixar com vocês essa mensagem, esse texto, que vai mostrar para você que uma forma de você se fortalecer diante de qualquer dificuldade que possa você passar nessa terra. Nós sabemos que esse texto fala sobre Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, que falhou em diversas situações, mas ele sempre buscou o Senhor, independente da sua dificuldade, independente do seu estado, independente daquilo que ele estava vivendo. Ele sempre teve um temor ao Senhor para viver nos seus dias. Então, imagine que você acaba de receber um chamado onde que Deus ele te coloca como rei, né, de um povo, de um país, de uma nação, de uma cidade, o que for, e você recebendo essa condição, você tem poder, você tem tudo o que você quiser, e você pode decidir ou não em seguir aquela posição que foi dada, ou seja, você pode manter a sua comunhão com Deus ali, sendo uma pessoa próspera, ou seja, rica, rei, podendo ter tudo o que ele queria, e mesmo sendo rei, mesmo tendo poder, mesmo tendo dinheiro, esse homem, por mais que ele tenha falhado muito, não abandonou o chamado pelo qual ele foi designado. Então, é muito importante a gente entender que nessa caminhada vai existir diversas situações que possam nos enfraquecer e nos tirar da presença de Deus nesse tempo. E eu vejo isso acontecer com muita frequência. Muita gente aceita, levanta a mão ali, num ato de, às vezes, emoção, mas a conversão ela está distante da verdade. Né? A pessoa não está vivendo aquilo que ela se propôs a viver, ou ela simplesmente, depois de um tempo, esfriou, começou a viver de forma totalmente errada, começou a fazer coisas totalmente fora do que realmente deveria, pelo chamado, pela decisão que ela tomou lá atrás. Então, não é apenas você tomar a decisão de viver o novo de Deus, é você manter-se
nessa posição. E isso é muito importante para que você possa cumprir com o propósito pelo qual o Senhor te colocou neste mundo. Então vamos lá. Confiança em Deus anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então aqui já está falando algo sobre Davi foi muito perseguido por Saul, né, até pelo filho dele, na sua caminhada, porque ele era um homem de guerra e foi um homem muito perseguido por ser um substituto do rei, que naquela época não estava agradando ao Senhor. Então Deus enviou um homem segundo o seu coração, aquilo que Deus lhe chamou para essa obra. E nessa dificuldade que ele passou, ele teve vários momentos em que ele relata a sua dificuldade, e eu acredito que essa foi uma delas, onde ele fala um pouco do que a gente está vivendo hoje aqui. Né? Você que está com medo desse vírus, está com medo dessa dificuldade que você está enfrentando, você precisa ter uma confiança nele. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, às vezes, a sua dificuldade ela é muito grande e te impede de você enxergar que você tem um Deus que pode te dar vitória em qualquer situação, independente qual seja. Até mesmo a morte, ele já mostrou que tem poder sobre a morte, quando venceu a morte e também quando deu vida a várias pessoas que já estavam mortas. Por exemplo, Lázaro, né, que foi um exemplo mais famoso da Bíblia. Uma coisa pediu ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E para mim aqui é um texto fantástico, esse versículo aqui que diz, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Nós sabemos que o ponto mais afetivo que existe na vida, né, desde a nossa, de tudo o que nós podemos ter, é a família. Então aqui nós entendemos que Deus ele está bem mais próximo de nós do que qualquer um, que qualquer família, de qualquer pessoa. Então ele nunca vai nos abandonar, independente da situação. A nossa confiança tem que estar nele. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresça que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, a nossa vida tem que estar alinhada com o Senhor, independente da nossa condição, que neste caso é um rei que está falando, é um homem que tinha poder, dinheiro, fama, poderia ter a vida que ele quisesse. Mesmo diante dessa perseguição que ele encarou, ele ainda sempre lembrava de quem Deus é na vida dele, e isso fez toda a diferença na vida deste homem, que hoje é lembrado, né, por muitos, pelas gerações e gerações, como um exemplo, embora tenha errado como qualquer ser humano. Davi é lembrado hoje em Israel, em qualquer região do mundo, como que conhece o Evangelho, que conhece a verdade, a palavra, como um homem
realmente que levou o seu chamado adiante e conseguiu fazer a obra do Senhor ali naquele momento, conseguiu viver uma vida temente ao Senhor, e isso que é o mais importante, diante de uma nação em que tinha vários reis, que tinham vários ídolos, que buscavam várias outras formas de adoração a outros deuses, feitos de barro, feitos de prata, feitos de cobre, feitos de todo tipo. Esse homem conseguiu trazer aquele povo a quem Deus realmente é, e mostrou através da sua vida tudo que Deus pode fazer na vida daquele que crê, que confia nele. Então, Deus abençoe você. Guarda essa mensagem. Dependente da sua dificuldade, entenda que esse processo é importante para que você venha crescer, venha se tornar uma pessoa melhor e possa encontrar a sua vocação, aquilo que Deus chamou para você estar fazendo. Um homem que foi chamado aos 17 anos de idade, um pastor de ovelhas, mas que enfrentou urso, enfrentou leão e foi provado, né, em mais ou menos 13 anos da sua vida, até se tornar um rei. Então, tá difícil, às vezes essa dificuldade que você está vivendo é um processo dos 13 anos para você ter a sua coroa e ser vencedor. Tá? Deus abençoe sua vida. Guarde essa mensagem com você e não se esqueça. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Nossa vida não é nossa, é dele. E nós precisamos vencer todas as dificuldades que possam surgir em nossas vidas. Se não nos fortalecermos, nós com certeza perderemos, seremos derrotados e não conseguiremos atingir o propósito pelo qual nós fomos chamados. Deus abençoe você.